Olá, vamos falar um pouquinho do livro de 1 Samuel em 2 minutos. Estamos fazendo uma sequência de séries de livros da Bíblia em 2 minutos. Nós já temos do perfil de Gênesis até Ruth, e hoje nós vamos falar de 1 Samuel. O livro leva esse nome por causa do personagem que inicia o livro, que é Samuel. Significa o nome de Deus. O autor do livro é anônimo. A data do livro é 1100 a 1050 a.C., aproximadamente. O tema do livro é Israel e o reino teocrático. O versículo-chave está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, e diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel vai escrever um momento decisivo da história de Israel, em que o governo passa do juiz para o rei. Então é importante a gente entender que 1 Samuel fala do período de transição, do período dos juízes para a monarquia. O esboço do livro. O livro de 1 Samuel é dividido em 3 partes. A primeira dela conta a história de Samuel, que foi um líder profético de Israel. Ele é considerado o último juiz e também um profeta importante em Israel. Vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 22. A segunda parte do livro vai falar sobre Saul, que foi o primeiro rei. O rei que foi escolhido pelo povo. Capítulo 9, versículo 1 ao 15, 35. E a terceira parte do livro vai falar sobre Davi, o segundo rei de Israel, e o rei que foi escolhido por Deus. Vai do capítulo 16, versículo 1 ao 31, 13. Esse período que 1 Samuel mostra é um período de aguardamento. Ou seja, Davi ainda não era rei. É o período que ele aguardou até que Saul morresse e ele se tornasse rei de Israel. As características do livro. A primeira delas, o livro de Samuel, fala de 3 transições do profeta Eli para o profeta Samuel. Samuel para a liderança do rei Saul. Transição de Saul, do rei Saul, para Davi, já no finalzinho do livro. A segunda característica é que o livro de 1 Samuel tem informações biográficas importantes sobre esses 3 homens. Samuel, que foi o último juiz e um líder profético importante. Saul, que foi o primeiro rei, como escolha do povo. E Davi, o segundo rei, que foi a escolha de Deus. A terceira característica do livro é que o livro de 1 Samuel traz a origem de palavras que são muito usadas, como Icabô, que significa foi-se a glória, Ebenezer, pedra de ajuda, baseado no texto Até aqui nos ajudou o Senhor. A quarta característica é o primeiro livro que emprega a frase Senhor dos Exércitos. O livro de 1 Samuel mostra pra gente que a ansiedade do povo fez com que o povo pedisse a Deus que se levantasse um rei. E essa ansiedade do coração do povo fez com que Deus permitisse que Saul subisse ao poder. Mas nos planos de Deus, Deus já havia escolhido um rei. E esse rei era Davi. E no tempo certo, determinado por Deus, Davi sobe ao poder. E aí, conta pra mim, qual o próximo livro você quer ver aqui em 2 minutos?